A terceira geração do Audi A4 com índice B7 revelou-se de alguma forma intermediária. Sua história durou apenas 3 anos e à primeira vista pode parecer uma reestilização da geração anterior B6. Não é assim, a base realmente continua velha, mas são tantas as mudanças que a novidade da geração é indiscutível. Nem todas as mudanças foram benéficas. Vamos descobrir o que os engenheiros da Audi melhoraram e o que estragaram. Motores a gasolina A4 B7. A seção mais importante na escolha de um Audi A4 B7 usado. A escolha errada pode custar caro. E há muito por onde escolher. Comecemos pela velha guarda, que migrou da geração anterior com pequenas modificações. Basicamente, os programas eletrónicos de controle do motor, cérebros, mudaram. Legado do B6, 1,6 ALZ, 102 cavalos de vapor, é a opção mais económica sob todos os pontos de vista. Um A4 com esse motor custará menos inicialmente e sua manutenção não será nada cara. O motor EA827 começou sua história na década de 80 do século passado. Passou por mais de uma modificação e foi estudado por dentro e por fora. Esta opção é adequada para movimentos tranquilos em ambientes urbanos a um custo mínimo. 2,0 AUT, 130 cavalos de vapor, também é um motor confiável e comprovado. Tem uma má reputação, associada ao aumento do consumo de petróleo, até 1 litro por 1.000 km. Na maioria das vezes isso é verdade, mas não em tal escala 2-3 litros de óleo por 10.000 km, números bastante padronizados. Até meio litro por 1000 é considerado normal, se for mais, será necessária intervenção. Em 2005, na época do lançamento do B7, o pistão deste motor foi ligeiramente modificado, mas isso não afetou particularmente o queimador de óleo. Você não deve ter muito medo desse tipo de consumo de lubrificante. Isto não afeta o desempenho do motor. E é muito difícil perder o reabastecimento. O próprio carro irá notificá-lo com uma notificação irritante no painel, Oil Me. Todos os motores A4 B7 possuem um sensor de nível de óleo. 1,8T, BFB, 163 cavalos de vapor, um representante turboalimentado da antiga geração de motores. Criado com base nos atmosféricos, portanto os problemas e vantagens são os mesmos. São acrescentadas apenas as especificidades de operação e manutenção de motores com turbinas. No momento da compra, a presença do Turbo Timer será um bom sinal de que o proprietário pensou na manutenção adequada. Ao trocar óleo e filtros a cada 10.000 km, um motor 1,8 litros pode viver mais de 300.000 km sem intervenção interna. A vida média de uma turbina é de cerca de 250.000 km. Ele se adapta bem ao aumento usando o ajuste de chip. 3,0 BBJ, 218 cavalos de vapor, um motor confiável de 6 cilindros de aspiração natural, que não é muito comum no A4. Uma boa alternativa ao 2,0 TFSI com turbina mais novo, tecnologicamente mais avançado e um pouco caprichoso, que será discutido a seguir. Novos motores. 2,0 TFSI, BGB, BWE, 200 cavalos de vapor, dirige muito bem, especialmente em combinação com a tração integral 4. O pacote DTM Edition incluía uma modificação de 220 cavalos designada Bull. Nem tudo está indo bem com confiabilidade. Em primeiro lugar, o equipamento de combustível pode causar problemas dispendiosos. Problemas comuns. 1. Bomba de injeção. O empurrador da bomba de alta pressão pode exigir substituição regular. Devido ao contato com o queime da árvore de cames de admissão, ambos falham. Na melhor das hipóteses, você pode simplesmente substituir as peças desgastadas, se realizar o diagnóstico a tempo. Na pior das hipóteses, você terá que trocar todo o conjunto da bomba injetora de combustível e a árvore de cames, caro. 2. Válvula. 1. Bypass N249, existem várias modificações modernizadas. 2. Ventilação do cárter, mudar para a última revisão junto com a junta. 3. Recirculação N80, responsável pela ventilação adequada do tanque de combustível. 3. Sensor de pressão de combustível. O primeiro sinal é se o carro não der partida na primeira vez quando estiver frio. 4. Corrente da árvore de cames. O tensor falha ou a própria corrente estica. Ele se manifesta como um som, diesel, do motor. 5. Motor da aba do coletor de admissão. Com o tempo, os amortecedores crescem de depósitos de carbono e começam a emperrar, o que leva à morte do motor elétrico. Não se apresse em trocar a corrente da árvore de cames com tensor se o som da corrente for ouvido apenas alguns segundos após a partida do motor.
Este som pode ser produzido por um Bendix inicial desgastado. Em geral, o motor é o único, você quer e dói. Especialmente considerando que ele pode ser muito bem aumentado com a ajuda do ajuste de chip. Os problemas listados não são globais e o custo da sua eliminação dependerá da negligência. A propósito, não se esqueça de preparar o óleo do motor para reabastecimentos regulares. 3,2 FSI, A ou K, 255 cavalos-vapor, V6 sem turbo com injeção direta parece bom, mas olhando mais de perto não vale a pena mexer nele. Um bloco de cilindros de alumínio com revestimento de alusil pouco confiável, aliado a falhas de engenharia no grupo de pistão, praticamente garantem uma vida útil curta do motor. Na América, os motores de 3,2 litros foram vendidos com a designação BKH, caso contrário não houve diferenças. Motores a diesel. Tradicionalmente para a Audi, todos os motores diesel são turboalimentados. Portanto, vale a pena iniciar a verificação por ele. Não deve haver fumaça cinza, azul no escapamento ou vestígios de óleo no filtro de ar. Mas estes já são sinais pronunciados, na hora de comprar um motor diesel usado é melhor não economizar no diagnóstico profissional. 1,9 TDI, BRB, BKE, 115 cavalos-vapor, um motor confiável originário dos anos 90. O mais económico da linha. Mas boas críticas não isentam você de diagnósticos adicionais antes de comprar. Devido a depósitos de carbono ou desgaste natural, o sistema de alteração da geometria da turbina pode emperrar. Nesse caso, serão necessários reparos caros ou a substituição de toda a turbina. O sistema de combustível é confiável, mas restaurar uma versão morta custará caro. 2,0 TDI, BPW, BRD, 140-170 avos de cavalo-vapor, um motor diesel de 2 litros é mais moderno e potente, mas um pouco mais caprichoso. A versão de 170 cavalos foi equipada com injetores piezoelétricos, menos duráveis e muito caros. 2,5 TDI, BDG, 163 cavalos-vapor, é uma versão modificada do problemático motor da Audi, que foi instalado no A6C5. Alguns dos problemas foram corrigidos, mas outros não. Portanto, é melhor evitar esta opção. Além disso, na categoria diesel V6 existem opções mais dignas. 2,7 TDI, BPP, 180 cavalos-vapor, é uma boa combinação de potência e eficiência. Um problema comum com o acionamento do flap do coletor de admissão pode ser resolvido de maneira simples e barata. Se você abastecer com óleo diesel de alta qualidade e fazer a manutenção dentro do prazo, esse motor ultrapassará facilmente a quilometragem de 300 mil km sem complicações especiais. 3,0 TDI, BKN, ASB, 204-233 avos de cavalo-vapor. Nos fóruns dos clubes, muitos consideram este motor a referência para a combinação potência, eficiência, fiabilidade. Os injetores de combustível no sistema Common Rail são mais baratos do que os injetores de bomba em seus equivalentes de 4 cilindros. Mas uma bomba de combustível de alta pressão, é adicionada à manutenção. Os V6S de 3 litros são sempre combinados com a tração integral Quattro. Todos os motores diesel estão bem lascados. Com uma abordagem razoável, você pode adicionar de 25 a 50 forças de maneira fácil e económica. Caixas de câmbio. No mercado secundário, uma transmissão manual será quase sempre a melhor escolha. Você se protegerá de possíveis avarias dispendiosas. O que no caso das transmissões automáticas do Audi A4 B7 é bastante provável. A escolha de transmissões não é muito extensa: manual, CVT, automática clássica. Com a primeira opção tudo fica claro. Em casos raros, você pode acabar tendo que substituir um volante bimassa. Uma transmissão automática com conversor de torque do conhecido fabricante ZF foi instalada em todos os veículos com tração integral. O novo ZF6 HP19 de 6 velocidades geralmente se comporta bem. Mas os engenheiros queriam tanto obter dele as características do famoso DSG com 2 embreagens que foram um pouco espertos. Configurações rígidas levaram a uma diminuição nos recursos da caixa. A situação é ainda agravada pelo fato de que oficialmente o óleo da transmissão automática A4B7 não deve ser trocado. Os proprietários que ignoraram essas regulamentações e trocaram o óleo a cada 50 a 60 mil km prolongaram a vida da caixa em 50 a 100 mil km. Portanto, ao comprar um B7 com quilometragem de 200 mil km, você corre o risco de reconstruir completamente o interior da transmissão automática, e isso não é um prazer barato.
O Multitronic CVT também foi aprimorado, mas para melhor. Do ponto de vista técnico está tudo bem com ele. Mas na prática isso não funciona tão bem. Um variador de corrente da Audi é capaz de percorrer mais de 300.000 km sem grandes reparos se trocar a própria cadeia a cada 150.000 km. Não reboque o carro, apenas o guincho. Trocar o óleo a cada 60.000 km. Dirija com calma, sem solavancos bruscos. Se a unidade de controle falhar, pode ser considerada uma avaria menor de até $500. E se os cones de acionamento falharem, durante o reboque ou substituição intempestiva da corrente, você terá que pagar mais de $1.000. Chassis. A suspensão do Audi A4 B7 é complexa e multilink. Na verdade, foi herdado da geração anterior. Mas pequenas alterações beneficiaram a suavidade do passeio. Se você gosta de conforto sem sacrificar o manuseio, o B7 é perfeito para você. A vida útil dos dois braços superiores e inferiores depende do fabricante da peça e da adequada instalação. Isto é especialmente verdadeiro para os blocos silenciosos, que são substituídos separadamente, mas devem ser fixados em uma suspensão carregada, ou seja, com o carro abaixado. As juntas esféricas são fornecidas apenas completas com braços. Embora os artesãos já tenham aprendido como restaurá-los de forma bastante barata. Mas, neste caso, a questão da segurança permanece em aberto. Segundo as avaliações, as peças de reposição da Lenforder e TRW são melhores. Uma alternativa mais económica e com boa classificação é o RTS. Os dois primeiros fabricantes conseguem garantir um funcionamento da suspensão sem problemas por mais de 100.000 km. É claro que a qualidade das estradas, o diâmetro das rodas e o estilo de condução podem influenciar significativamente este valor. Direção sem inovações. Após 150.000 km, são possíveis vazamentos hidráulicos e batidas na cremalheira. Não é necessário mudar, tudo pode ser restaurado. A tração integral 4, tradicionalmente, não causa problemas, apenas vantagens. A menos, claro, que tenha sido morto pela exploração impiedosa, então a restauração será cara. Certifique-se de verificar. Parte elétrica. Existem mais sistemas eletrónicos e, consequentemente, o número de potenciais problemas aumentou. Eles são em sua maioria pequenos. Fios rompidos e oxidação dos contatos da porta. Uma unidade de conforto defeituosa pode levar ao desligamento de todos os acionamentos elétricos. Se o ar-condicionado não ligar, o motivo pode ser o sensor de alta pressão G65. Na pior das hipóteses, você terá que trocar o compressor. Em caso de geadas fortes, podem aparecer erros nos airbags, mas após o aquecimento estes desaparecem. Após 150.000 km, os servos dos amortecedores climáticos podem falhar. Antes de comprar, não tenha preguiça de verificar pessoalmente todos os sistemas, vidros elétricos em todas as portas, controle de temperatura, todos os botões, luzes, música. Um cheque tão banal ajudará a poupar seus nervos e dinheiro no futuro. Resultado final. O Audi A4 B7 merece atenção tanto externamente quanto em suas características. Do ponto de vista da confiabilidade, vale dar preferência aos motores da velha guarda. Embora possam comer óleo, com manutenção adequada não causarão problemas. Um motor turboalimentado de 2 litros também pode alegrar a dinâmica do carro. Mas você terá que prestar atenção a uma série de desvantagens genéricas descritas acima. Entre os motores de 6 cilindros, é melhor escolher os motores diesel. Ou seja, 2,7 ou 3,0 litros. A confiabilidade foi comprovada ao longo dos anos, mas a idade e a alta quilometragem exigem diagnósticos de alta qualidade antes da compra. O pacote DTM Edition é uma opção interessante, mas pode levar anos para encontrá-lo. Portanto, procure uma opção bem conservada e adira a um premium ainda bastante confiável.